Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno de honra, Deus, Tu és digno de glória, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, Deus, toda adoração, Senhor. É por Ti, Senhor, e para Ti, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno de adoração, Senhor. Tu és digno de louvor, Senhor. Oh Senhor, receba, Senhor, todo louvor, Senhor, toda adoração, ó Deus, porque é por Ti e para Ti que nós estamos aqui, ó Deus. Oh Deus, só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Glorifique o nome dEle. Só Ele é digno de honra, glória. Só Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Oh, aleluia. Glórias a Ti. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém? Pode ser sentar. De adoração, de repente, parou tudo aí. Como é bom buscar o Senhor, né, queridos? Como é bom estar na casa do Senhor. Sabe, queridos, uma das coisas que nós nunca devemos perder é a alegria de buscar ao Senhor. É a alegria de estarmos na casa do Senhor. Sabe? O mundo, queridos, ele vai tentar preencher a nossa vida com falsas alegrias. Para quê? Para quando você chegar na casa do Senhor, você sinta tristeza, você fique chateado. A gente conversou muito sobre isso na terça da celebração. Que às vezes nas festas, no encontro com os amigos, a gente fica feliz e chega na igreja, é triste chorando. Nós temos que mudar essa cultura, queridos. Nós temos que entrar na presença de Deus com cânticos, de louvores, de adoração, sabe? Nós não temos, queridos, que deixar com que as coisas, os problemas definam a nossa alegria. Nós temos que buscar a alegria no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Do que nós estamos falando aí? Começamos na terça-feira e vamos falar nessa e terminar na próxima terça-feira. Você sabe? Você lembra? Esqueceu, né? Nem lembra. Ah, tem algumas pessoas que lembram, e glória a Deus. Nós estamos falando, queridos, sobre as linguagens do reino de Deus, tá? Eu vou dar um resumo aqui rápido da primeira ministração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a Bíblia, a gente percebe que o reino de Deus ele não é definido por uma única linguagem, né? Mas é definido por valores, atitudes e práticas, sabe? Então, em 3 ministrações aqui, nós estamos explorando essas linguagens, as linguagens que as que a Bíblia mais falam, queridos. É lógico que tem mais, né? Mas essas são as que a Bíblia mais foca, né? E então nós vamos explorar em 3 ministrações, né? Eu até falei aqui na primeira o que é linguagem no reino de Deus. E eu expliquei, falei que são expressões visíveis de uma vida governada por Deus. Então quer dizer, queridos, você consegue perceber se uma pessoa é do reino de Deus ou não. Por quê? Porque é através das expressões que a vida dela emite. Há muito tempo atrás eu estudei sobre um determinado assunto de psicologia, um livro que me indicaram sobre a linguagem do corpo. O corpo fala, né, queridos? E nós que somos do reino de Deus, nós somos assim também. Sem perceber, a gente emite expressões do reino de Deus. Então você percebe, às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas emitem expressões que não são do reino de Deus. E aí nessa hora que nós temos que ter o discernimento. Para quê? Para poder entender, compreender e trabalhar na vida daquela pessoa, para que ela possa ter um encontro com Deus, queridos. Não excluir, tá? Então as linguagens do reino de Deus não são apenas palavras, queridos, mas são posturas do coração, né? Que manifestam em ações. Então a gente pede para Deus nos ensinar, para Deus nos mostrar. Às vezes você fica chateado com uma pessoa que faz uma maldade contra você. Só quando você amadurece, você tem consciência que aquela pessoa não é um cidadão do reino de Deus. Então o que você faz? Você perdoa
e você fica à disposição para quê? Para poder instruir, para poder alcançar aquele coração. Tá? Na primeira ministração nós falamos sobre a porta do reino de Deus. Então a gente falou sobre a fé, o arrependimento e a obediência. É importante, queridos, ter fé. Se você não tiver fé, como é que você vai buscar a Deus? Você não vê, né? Você tem que buscar a Deus pela fé. Às vezes as pessoas do mundo querem explicação, mas como que você me garante isso? Eu não garanto nada, eu simplesmente creio pela fé. E ponto final. Sabe, queridos? Nós falamos sobre o arrependimento, que também é necessário você se arrepender da sua vida, você arrepender das suas atitudes erradas para poder entrar no reino de Deus. Se não tiver um coração arrependido, queridos, não tem como entrar no reino de Deus. E nós falamos sobre a obediência também. É impossível você entrar no reino de Deus se não for uma pessoa obediente. Aí nós falamos aqui que a obediência, nós aprendemos aqui, sendo obedientes primeiramente aos nossos pais, aos nossos líderes. Então a gente tem que viver uma vida de obediência. No nosso trabalho também, no seu trabalho, você tem lá supervisores, coordenadores. Pastor, mas eu sou muito mais inteligente que o meu supervisor. Não tem problema, você tem que obedecer e submeter a ele. Por quê? Porque a obediência é uma linguagem do reino de Deus, queridos. Mas eu não estou satisfeito. Então você pega o seu currículo, manda no mercado, e se aparecer uma oportunidade, você sai mantendo aquelas portas abertas. Sabe, queridos, nós somos um povo assim. Então nós temos que entender. O duro é quando você trabalha num lugar e você descobre a pessoa fofoqueira que faz uma bagunça, e depois a pessoa fala que é crente, e vai, aquilo ali é crente. Crente ela é, né, queridos? Só não faz parte do reino de Deus, né? E agora, queridos, nós vamos falar sobre o caráter do reino. Então, o caráter, queridos, do reino, o nosso caráter, queridos, ele vai ser formado basicamente por essas três linguagens que nós vamos falar aqui: a justiça, a humildade e a gratidão. Sabe, queridos? E nós precisamos aprender sobre isso. Não adianta nada, queridos, a gente falar que somos de Jesus e às vezes ter na nossa vida uma pessoa, por exemplo, que sempre acreditou em nós, uma pessoa que sempre nos ajudou, e por causa de uma falha, a gente colocar aquela pessoa de escanteio e esquecer tudo aquilo que ela fez por nós. Sabe? Então nós precisamos aprender a ser grato. Quando você tem gratidão no seu coração, queridos, você tem o reino de Deus na sua vida. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 14. Nós vamos ler do verso 16 ao 19. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 19. Amém? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, queridos, não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Sabe, queridos? É aquela coisa, né, de que você às vezes vai fazer alguma coisa, mas você tem a convicção. As pessoas gostam de fazer isso, né? Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre é errado beber, é errado fumar, né? E as pessoas falam, mas não, eu faço porque eu tenho convicção que isso não é errado. Sabe, queridos, mas deixa eu te falar, outra pessoa vai pensar mal ao seu respeito, outra pessoa vai ficar decepcionada com você. Então para que você vai fazer isso? É melhor você abrir mão, né? Abrir mão dessas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, porque nós somos constantemente observados. Às vezes você está num exemplo mesmo, você é cristão, você é filho de Deus. Você está numa praia, você está de biquíni, não tem problema nenhum, mas para que você vai postar uma foto? Para que você vai fazer isso? Né? Vai escandalizar? As pessoas vão criticar? Seu esposo, sua esposa não vai gostar? Então para que você vai arrumar problema? Mas não é errado, mas vai trazer problema. Então para que você vai fazer? Sabe, queridos? Então a palavra de Deus, ela diz isso: não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você está fazendo é certo. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos
ou o que bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará. E vocês serão aprovados pelo homem. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Né? O que nós temos que ter como alvo? A harmonia e a edificação de uns para os outros. Ah, pastor, mas eu estou certo, não foi justo. Queridos, às vezes a gente tem que pegar a nossa certeza e colocar no bolso, para evitar uma briga, uma discussão, para evitar uma confusão. A palavra de Deus nos instrui isso, e isso é ter sabedoria, e isso é ter discernimento, sabe? E a palavra de Deus, ela fala bem assim, ó: se vocês deixarem Cristo ser o Senhor nessas coisas, né? Na justiça, na alegria, Deus, olha só, Deus se agradará e você será aprovado pelos homens. Sabe, queridos? Significa que você vai ser bem sucedido, você vai crescer no seu trabalho, você vai evoluir na sua vida, as pessoas vão te aprovar. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. E muitas vezes, para ser aprovado pelas pessoas, nós fazemos coisas erradas, ou fazemos coisas que não são erradas, mas nos traz problemas, né? Então o reino de Deus, queridos, ele se revela onde? No caráter transformador, não apenas em dons espirituais. O reino de Deus, ele não vai se revelar na sua vida porque você canta bem, porque você prega bem, porque você fala bem. O que adianta cantar bem, pregar bem, mas não tem caráter? O que adianta isso? A gente vê, queridos, tem muitas igrejas grandes aí que tem ótimos músicos, mas eles são contratados. Eles vão, sobem, fazem o louvor, na hora que termina o momento deles, pegam, saem e vão embora. O que adianta? Ter dom, ter talento, ter tudo, mas não tem caráter para continuar, para ouvir a palavra, para crescer, para fazer o que é correto diante do Senhor, para viver uma vida justa e digna diante de Deus, sabe? A palavra de Deus em Romanos 14:17 diz: o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E a primeira linguagem que nós vamos falar, queridos, é a justiça. A justiça, queridos, ela é algo tão importante na nossa vida que ela vai causar o alinhamento entre nós, que estamos aqui na terra, e o reino de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a justiça. Mateus 6:31-33 diz: portanto, não se preocupem de forma alguma com as necessidades de comida ou bebida, ou com as roupas. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intensos interesses nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas as coisas. Olha só como que a justiça é importante, queridos. Se você não buscar a justiça, se você não buscar viver a justiça, você não vai conseguir se alinhar com o reino de Deus. Sabe, queridos? E a justiça, queridos, ela não é perfeição. A justiça não é perfeição. Porque muitas vezes nós temos o pensamento errado, mas não executamos o que pensamos porque somos justos, né? Às vezes a gente tem um pensamento errado. Às vezes você foi lá na padaria, você deu lá R$20 e a pessoa voltou 50, 60 de troco. Na hora veio um pensamento: opa, lucrei nessa, né? Então você teve o pensamento errado, mas imediatamente, pelo fato de você ser uma pessoa justa, você julga aquela situação e você fala: isso não é correto, porque isso não me pertence, e você devolve. Sabe, queridos, isso que é maravilhoso. Então o reino de Deus, a justiça não é perfeição, mas é alinhamento com o quê? Com o caráter de Deus. Quem busca o reino, queridos, ajusta as prioridades. Sabe, nós temos prioridades na nossa vida. Eu sempre tive prioridades na minha vida, desde quando eu me converti, queridos. Só que a partir do momento que eu encontrei com Jesus, a partir do momento que eu busquei o reino de Deus, eu tive que ajustar as minhas prioridades,
né? Uma que estava aqui na frente, eu tive que colocar lá atrás. A que estava lá atrás, eu tive que colocar na frente. Por quê? Por causa da justiça. E a justiça, queridos, o que que ela é? A justiça é você viver correto mesmo quando ninguém está vendo, né? Tem pessoas que quando vêm para a igreja é um tipo de roupa, mas quando vai para outro lugar é outro tipo de roupa. Não, queridos, nós temos que ser as mesmas pessoas justas em todos os lugares. Na igreja nós temos uma linguagem, graça, amor e paz, que Deus abençoe, isso é bênção. E no mundo, uma linguagem totalmente diferente. Não, queridos, quando você é uma pessoa justa, você alinha a sua vida com o reino de Deus e você passa a ser uma só pessoa. Você não precisa ter duas caras ou ter duas linguagens. Ah, pastor, mas no meu ramo de trabalho eu tenho que fazer dessa forma, porque se eu não fizer eu não consigo. Bom, lá na frente a gente vai ver o que vai dar. Mas se você não for uma pessoa justa, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: não vai dar coisa muito boa. Você pode até estar saindo bem agora, pode até ter no sucesso, mas é uma questão de tempo disso acabar, sabe? Aí eu te pergunto, queridos, em relação à justiça, né? Você quer analisar se você tem uma vida justa? É simples. As suas decisões glorificam a Deus? Ah, pastor, mas o senhor tem que me entender. Eu entendo, queridos, mas será que Deus te entende também? Né? Então pensa, as decisões que você toma, por exemplo, as escolhas que você faz, você honra seu pai e a sua mãe, agrada a Deus. Se não honra teu pai e a tua mãe, não agrada a Deus, né? O seu padrão, a sua vida, como que é o seu padrão? O seu padrão de vida aqui é o céu ou a cultura do mundo? Pastor, explica melhor. Explico melhor. O que você faz com a sua vida? Aquilo que o céu aprova ou aquilo que a moda determina? É moda, queridos, né? A gente vive cada período, queridos, tem um modismo. Cada período. Na minha época que eu era adolescente lá, a moda não era tão exagerada que nem hoje, mas chegou uma modinha lá de furar o brinco, né? Aí eu lembro que meu irmão, mais velho do que eu, furou o brinco. Aí meu pai ficou bravo, aí meu pai olhou para mim e falou bem assim: e você não vai furar não? Eu falei: não, pai, o senhor teve um filho homem. Sabe, queridos, por quê? Porque antes mesmo de me converter, queridos, eu nunca fui levado por modismo. Eu sempre busquei fazer aquilo que eu queria, não que as pessoas determinassem. E hoje nós vivemos, queridos, um mundo que segue. A pessoa às vezes, queridos, ela não se sente bem, mas ela faz aquilo porque todo mundo está fazendo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se você age dessa forma, o seu padrão não é o céu. O seu padrão é a cultura deste mundo. Então quer dizer, tudo o que for lançado de novidade vai te levar. Sabe, mas quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que no céu tem um padrão, tem uma linguagem. E uma das linguagens é o que? A justiça. Então, independente de qualquer coisa, querido, seja justo. Às vezes a gente acha que é prejudicado pelo fato de ser justo, mas nós não somos prejudicados, querido. Isso é uma sensação que nós temos. Por quê? Porque às vezes você está sendo justo, você está perdendo alguma coisa, entre aspas. Você acha que você está perdendo, mas você não está perdendo nada, você está lucrando. E você vai ver a diferença que vai fazer lá na frente. A outra linguagem, queridos, é a humildade. Por que você tem que se preocupar com essa linguagem da humildade? Porque a humildade, queridos, é a linguagem da exaltação. Quando você se humilha, quando você se rebaixa, aí sim o reino de Deus te exalta. Então é uma linguagem extremamente importante, porque a humildade, queridos, ela te faz entrar e sair de qualquer lugar, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aquilo que eu falei, queridos, às vezes
humildade, ela vai ser tão bom. Por quê? Porque a humildade vai te levar, queridos, a muitas vezes perder uma batalha, mas ganhar a paz. Sabe? Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 23:12. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que humilham serão engrandecidos. Então no reino de Deus, queridos, a porta, ela se abre para os humildes, não para os arrogantes, os prepotentes, aqueles que acham que são melhores do que os outros. As portas do reino de Deus, elas se fecham para isso, sabe? Elas se fecham para os orgulhosos. No reino de Deus, queridos, quem desce é levantado, e quem se exalta, pastor, perde o acesso. Sabe quantas pessoas, queridos, nesses 26 anos já passaram pela minha vida, e eu via na igreja, e a pessoa tinha um brilho, tinha um dom sobrenatural, mas por causa do orgulho, da arrogância, tudo aquilo se perdeu, e até hoje vive uma vida sem identidade. Por quê? Porque não quis se humilhar, porque não quis reconhecer que estava errado, porque não quis pedir perdão, porque não quis pedir desculpa. Sabe, queridos, o ato de se humilhar, queridos, é o que vai provocar a exaltação de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, Deus nos fez diferentes. Para uns Deus deu talento, Deus dom, mas isso não significa que nós temos que nos achar melhores do que os outros. Isso não define, queridos, o reino de Deus. Isso não define o melhor louvor, a melhor adoração. Isso não define a melhor pregação, né? Aí eu pergunto para você, queridos, a correção, quando você é corrigido, ela te forma ou te ofende? Aí você começa a perceber se você é uma pessoa que tem humildade ou não. Quando você é corrigido, o que acontece? Você se ofende, fecha a cara, sai chutando o balde, sai chutando as lixeiras na rua, né? Ou quando alguém te corrige, você baixa a cabeça, você aceita a correção e você tem convicção que aquilo é para melhora. É que nem um pai, queridos. Às vezes o pai corrige o filho, às vezes não, sempre o pai corrige o filho. O pai nunca está corrigindo o filho porque quer o mal do filho. É o filho que é ignorante e não entende, e sai batendo forte a porta do quarto. Sábio é aquele filho que escuta: poxa, se meu pai está me corrigindo, se minha mãe está me corrigindo, eles são as pessoas que mais me conhecem, que mais me amam, então eu vou ouvir essa correção e vou mudar. Sabe, queridos, isso é humildade, né? Por exemplo, quando você é um servo, o serviço te satisfaz? Preste atenção nessa pergunta, é muito importante. O serviço te satisfaz? Ou você é movido pelo reconhecimento? Você precisa de aplausos. Pastor, explica melhor. Explico, queridos, explico. Por exemplo, quando você sobe aqui para pregar, o fato de você subir e pregar e falar a palavra de Deus já é o suficiente? Ou você precisa de alguém que chegue e fala para você: nossa, que pregação maravilhosa? O que te motiva? Sabe o que motiva, querido? Só o fato de subir aqui já me satisfaz, já me motiva a continuar. Sabe? Então você tem que tomar cuidado para isso. Quando você vai louvar ao Senhor, por que você louva ao Senhor? O fato de você louvar ao Senhor já te satisfaz? Ou você espera o final, as palmas? Isso define, queridos, se você tem construído uma vida de humildade ou não, né? Então a humildade, queridos, ela é extremamente importante. Porque Deus, ele precisa se mostrar nesse mundo. Deus, ele precisa manifestar a glória dele. E como é que ele vai manifestar a glória dele? Exaltando os humildes. Olha para a igreja, quando você olha para a Igreja Batista da Lagoinha, você não é da minha geração. Você olha André Valadão, você olha pastor André Fernandes. Eu não tenho costume de falar de pastor, mas eu vou falar para o que você olha. Quando eu olho para a Igreja Batista da Lagoinha, eu olho o pastor Márcio Valadão, um homem humilde, simples, com uma mensagem de amor. Sabe, queridos,
Quando eu olho para a comunidade núcleo, eu não vejo o pastor Rafael, eu não vejo o pastor Rubens, eu não vejo a Dani, eu vejo ali a luta do pastor Orides para poder dar continuidade a uma pregação sólida e eficaz. Pessoas humildes, queridos, são capazes de fazer grandes coisas na presença de Deus. Então entenda isso, queridos. Deus, ele precisa exaltar a igreja dele, mas ele não exalta uma igreja prepotente e arrogante. Pelo contrário, queridos, ele abate. Ele abate. Quantas pessoas, queridos, você já viu se levantar e de repente ser derrubada? Eu já ouvi uma vez as pessoas falarem assim: a igreja é muito ingrata. A igreja, quando quer levantar uma pessoa, levanta, mas quando quer derrubar, derruba. Queridos, entenda uma coisa: não é a igreja que levanta ou derruba ninguém, é Deus. É Deus. É Deus. E a última linguagem, queridos, dessa ministração é a gratidão. A gratidão, queridos, é a linguagem do contentamento. É a linguagem, queridos, que vai nos fazer ficar satisfeito com aquilo que nós temos e ficar alegre com as conquistas dos nossos irmãos. Se você é uma pessoa grata, você é uma pessoa contente. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, 21, 22. Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Aí depois fala assim: mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda a espécie de mal. Seja uma pessoa agradecido, queridos. A gratidão, queridos, ela nasce de um coração que reconhece Deus como a fonte e sustento. E a reclamação, que é o contrário de gratidão, quando você fala mal de uma pessoa, significa que você é uma pessoa ingrata. Quando você fala bem, quando você elogia, quando você ajuda, quando você exalta, você faz isso porque você é grato. Sabe, queridos? Então a gratidão nasce de um coração, queridos, que reconhece Deus como a fonte e sustento. A reclamação, por outro lado, veio de uma alma inquieta e insatisfeita. Quem aprende a ser grato, queridos, experimenta ter uma vida de paz. Sabe, queridos? Pois entende que Deus continua no controle. Esse final de semana, queridos, eu dei uma saída. Por quê, queridos? Porque eu fui visitar uma grande amiga minha. Sou muito grato, eu trabalhei com ela há um tempo atrás. E essa pessoa sempre nos ajudou, sempre me ajudou. É uma grande amiga nossa. E eu estava devendo essa visita a ela, queridos. Por quê? Porque no mês de agosto ela perdeu um filho de 43 anos de idade. E ela me tem como um filho. Ah, pastor, mas você foi lá, ela estava triste. Queridos, mas não tem como, num momento tão difícil desse, eu não expressar a minha gratidão. Sabe, não tem como. Aí eu pergunto para você: você tem reclamado mais do que agradecido? Cuidado. Analisa a sua vida. Eu não sei como que é a sua vida, mas você sabe, né? Então vê. Se você tem reclamado mais do que agradecido, pode ter certeza, viu? A gratidão, ela está fugindo pelas laterais da sua vida. A gratidão, queridos, ela muda a atmosfera espiritual da sua casa e de qualquer outro lugar que você frequenta. Se você é uma pessoa grata, querido, você pode ter certeza, você pode entrar numa loja e você vê aquela loja vazia. E é impressionante como a tua presença muda aquela atmosfera e de repente você vê aquela loja encher. Nunca aconteceu isso com você? Nunca aconteceu de você entrar num lugar e você chegar num lugar e o lugar está vazio e de repente aquele lugar fica cheio e as pessoas conversando. E aí, se você for uma pessoa que nem eu, você fala: puxa, estava vazio, eu entrei aqui, me encheu demais, deixa eu ir embora. Porque a gratidão, queridos, é isso, ela muda a atmosfera. Você imagina só, queridos, aqui no culto de terça-feira tem uma atmosfera diferente. Tem, queridos, porque para vir na terça-feira a pessoa tem que ter um coração grato.
Então imagina só, se você tem que chegar e falar assim, eu tenho que ir para o culto, para a igreja com um coração grato, para quê? Para que aquela atmosfera venha mudar. Agora imagine, todos nós aqui, servos do Senhor, nos reunimos, todos nós com um coração grato a Deus, porque Ele nos deu uma oportunidade de tomar a decisão e conseguir vir para o culto. Imagina como é que vai ser a atmosfera do culto, queridos. Agora você chega na igreja, aí na hora que você chega já vem um falando, o café está muito doce. Mas está muito gelado aqui. Mas está muito quente. O pastor Rubens de novo. Ontem eu achei engraçado, eu fui na pastora Ana, queridos. E aí eu cheguei lá, tinha bastante gente da comunidade núclea, né? Aí teve alguns que ficou surpreso. Eu acho que eles pensaram assim, puxa vida, a gente sai da igreja, vem outro para não ver, e chega aqui é o pastor Rubens que vai pregar. Mas foi uma bênção lá, queridos. Glória a Deus. Então a gente tem que parar de reclamar, queridos. Às vezes você sai com o seu carro, reclama, meu carro está sujo, lava ele, limpa ele, para de reclamar. Sabe? Às vezes a gente está no trânsito, e no trânsito nós temos que tomar cuidado, viu? Porque às vezes você está no trânsito, dentro do seu carro, com ar-condicionado, aí só porque o cara está devagar na frente, você começa a reclamar, anda mais rápido, seu tartaruga. Calma, tenha paciência, você está dentro do seu carro, você está confortável. Já pensou? Se cada reclamação, Deus furou o pneu. Delícia. Está reclamando que está carro, fura o pneu dele, Senhor. Sabe, queridos? Então, por isso que nós temos que ser gratos, queridos. Porque a gratidão, queridos, ela não muda só você, mas ela muda toda a atmosfera do lugar onde você está. Aí eu pergunto para você agora, como que é a atmosfera dentro da sua casa? E eu quero concluir, queridos, essa palavra, dizendo para você, nós vamos ficar por aqui nessas 3 linguagens, que a palavra nos ensina, preste atenção, que o céu permanece aberto onde há justiça, humildade e gratidão. O céu, ele permanece aberto. Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler aqui primeiro para a gente ganhar tempo e depois eu falo onde está. Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Já viu aquelas pessoas? Não, porque Deus vai... Queridos, é humildemente andar com Deus. Sabe? Está em Miqueias 6:8. O reino de Deus, queridos, ele não responde aos orgulhosos. A palavra de Deus, nós lemos aqui, que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde, está em Tiago 4:6. E é no coração quebrantado, queridos, que a presença de Deus encontra espaço para permanecer. Olha o que o salmista declara em Salmo 51:17. O sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Quando vivemos alinhado, queridos, com o caráter de Deus, a graça flui. E o acesso ao reino de Deus é preservado. Sabe, queridos? Às vezes a gente fala bem assim, tem que buscar a Deus com um coração ingrato, buscar a Deus com uma prepotência, uma arrogância. Você pode ter certeza que as portas do reino de Deus nunca vai se fechar, nunca vai se abrir para você. Busca a Deus com humildade, com simplicidade. Sabe, queridos, todo lugar que eu vou, Deus, Ele fala comigo. Todo lugar que eu vou. Às vezes a gente, lógico, a gente quer num lugar que nem, por exemplo, eu amo aqui a comunidade núcleo, eu amo estar aqui. Por quê, queridos? Porque aqui o som não é muito alto, a gente consegue ouvir as músicas. Às vezes a gente vai para um lugar, é um barulho, mas aí o que acontece, queridos? Eu deleto aquilo e eu falo, Senhor, obrigado pelo fato de eu estar aqui. E ali mesmo com dificuldade, por causa da bateria você não escuta nada, mesmo com dificuldade a gente tenta escutar, tenta ali agradecer a Deus por aquilo. Por quê, queridos? Porque é a forma que eles adoram a Deus.
Às vezes a gente vai na igreja, né, Dani, que nem nós fomos lá ontem, e falou bem assim, não, então antes do louvor aqui nós vamos cantar 3 hinos na harpa, e aí o pessoal abre a harpa e canta, queridos, e eu não entendo muito bem o ritmo da harpa, e eu canto, e daqui a pouco eu saio do ritmo e eu volto, mas glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, Deus fala comigo, aí depois sim vem o louvor. Sabe, queridos, o problema nosso, queridos, é que a gente quer tudo do nosso jeito, e se não for, não tem negócio. É aquilo que eu costumo dizer, né? Você tem que entender as fases. Eu tenho 2 filhas, diferença de idade, de fase grandes. Não adianta eu querer exigir da Rebeca aquilo que eu exijo da Valentina. Não adianta. Por quê? Porque está numa fase diferente. É a mesma coisa nós, queridos. Não adianta a gente querer achar que tudo vai ser do nosso jeito. Sabe, queridos? Então, onde há rendição sincera, queridos, Deus libera a graça, né? E restaura o acesso, e mantém o céu aberto sobre a vida daqueles que se humilham. Sabe, queridos? É isso que eu quero que você reflita, queridos. Sabe? O Senhor, Ele nos chama, queridos, para uma mudança interior. A palavra de Deus diz, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Peça a Deus, queridos, um coração que ajuste o seu caráter ao caráter do céu. O problema nosso, queridos, é que às vezes a gente vem para a igreja e a nossa motivação é buscar bênção, a nossa motivação é ver um louvor agitado, a nossa motivação é buscar restauração para um casamento. E eu pergunto para você, isso é correto, queridos? Não. Por quê, pastor? Porque a nossa motivação tem que ser Deus. Eu venho no culto porque é um culto ao Senhor. E todos que estiverem ali reunidos vão dar o seu melhor e vão cultuar daquela forma que agrada a Deus. Eu não venho num culto para buscar uma palavra de revelação. Eu não venho no culto para buscar uma palavra de ânimo. Não. Eu venho no culto porque eu amo o Senhor e o meu coração deseja cultuar o nome dEle. Sabe, queridos? Então nós precisamos mudar a nossa motivação. Quando você busca a sua vontade, você não consegue permanecer firme. Você não consegue permanecer no emprego, você não consegue permanecer num relacionamento. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não tiver disposição para abrir mão da sua vontade, você nunca vai conseguir permanecer num relacionamento. Você nunca vai conseguir permanecer num casamento. A não ser a Lília ali, que casou com o rei, que é perfeita, ela nunca teve que abrir mão da vontade dela. Né, Lília? Nunca teve que abrir mão, porque o rei sempre fez o que você quis, né? Até você já teve que abrir mão, Lília, da sua vontade. Sabe, queridos? Buscar a Deus, queridos, é um relacionamento. Se você não tiver disposição de abrir mão da sua vontade, você nunca vai conseguir ter um encontro real com Deus. Agora entenda algo que Deus falou comigo, queridos. O mundo, ele está sofrendo. O nosso país está sofrendo. Porque não tem como Deus exaltar uma igreja que não é justa. Nós estamos vivendo dias, queridos, onde nós estamos vendo nomes de igrejas, de pastores envolvidos em corrupção. Isso me causa muita tristeza no meu coração, queridos. Isso me causa muita tristeza no meu coração. Sabe? E eu falo para Deus constantemente, falo, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos referências boas para o mundo. O mundo já não gosta da gente, queridos. Então quando vê uma coisa dessa acontecendo, olha lá, ó. Tá vendo? Olha para que os pastores servem. Como que Deus vai exaltar, queridos, uma igreja corrupta, uma igreja que não é justa? Como que Deus vai dar poder para uma igreja que não tem justiça, que não tem firmeza? Então, queridos, Deus, Ele precisa exaltar a sua igreja, mas Ele só vai exaltar se tiver uma igreja humilde, uma igreja justa e uma igreja, queridos, grata. Deixa eu falar um negócio para você. Só o fato de você estar aqui hoje na igreja, você já tem motivos de agradecer a Deus. Né, irmão Osvaldo?
Só o fato do senhor estar aqui, né, irmão Oswaldo? Irmão Oswaldo, há pouco tempo atrás, fez uma cirurgia complicadíssima. Quando o irmão Oswaldo falou para mim que ele ia fazer essa cirurgia, queridos, eu fiquei temeroso, mas eu não deixei de orar por ele. O irmão Oswaldo passou por complicação, teve que fazer outra cirurgia, mas está aí firme na presença de Deus, e é um motivo de alegria, né? Esse dia eu estava conversando com ele, o irmão Oswaldo gosta muito de fazer exercício. Aí eu falei, e aí, irmão Oswaldo, está fazendo? Não, pastor, mas ainda bem que eu estou bem, estou podendo andar, né? Mas o médico ainda falou que é mais 6 meses para não fazer exercício. Então só isso, queridos, nós temos que começar a agradecer a Deus, né, irmã Maria Vilela? A irmã Maria Vilela, com seus 35 anos de idade, vem para a igreja sozinha. E se não derem carona para ela, ela chama um Uber, queridos. A única dependência que ela tem é a carona para vir, mas a decisão é dela, né? 86 anos de idade, queridos, isso é um presente de Deus. 87? Vamos arredondar já, irmã Maria? Não, espera, né, para arredondar. Se fosse homem já arredondava, né? Amém, queridos? Mas guarde, queridos, a palavra. Vai ver, hoje você veio para buscar uma palavra de revelação, de restauração. Mas Deus, queridos, Ele trouxe a palavra de conserto. Por quê? Porque Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te usar. Então comece a falar, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa grata, humilde e justa. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Se coloque de pé, quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que hoje, Senhor, foi um culto de concerto, ó Pai, mas concerto importante, Senhor, para que possamos ver e desfrutar do seu poder, ó Pai. Um concerto, Senhor, que vai resultar em graça, poder e edificação da tua igreja, ó Deus. Peço a Ti, ó Pai, leve-nos, Senhor, debaixo da Tua paz, Senhor, e da Tua segurança, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Levante suas mãos para o céu, bem alto, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.